Gente, hoje a Prefeitura de São Paulo divulgou um balanço sobre aquele projeto, o Smart Sampa. Lembra daquelas câmeras que têm a capacidade de fazer o reconhecimento facial, que foram colocadas em pontos estratégicos da cidade? Tem uma parceria para cruzar as informações que essas câmeras registram com os dados da Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo para tentar identificar e prender criminosos. Pois hoje a Prefeitura soltou um balanço do Smart Sampa e diz que de setembro até agora 170 pessoas foram presas. Nessa madrugada, inclusive, foi preso um condenado a 8 anos por estupro. O nome dele é Genival Ferreira Mendes, de 51 anos, e as câmeras captaram a imagem dele no terminal Dom Pedro II. E então foi possível identificá-lo e uma viatura policial fez essa prisão. A gente recebe nesse momento aqui no SP Entre Nós o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Falei mais cedo com o prefeito se ele não viria aqui conversar com a gente para fazer um balanço do Smart Sampa e falar também de outros assuntos da capital, claro. Boa tarde, prefeito. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Sempre bem-vindo aqui no SP Entre Nós, viu? Obrigado, Adriana. Obrigado, Renan. Uma alegria estar aqui no SP Entre Nós e cumprimentar os telespectadores. Só falando um pouquinho, Adriana, você falou assim, eu convidei, como é que vai negar um convite seu, né? Não tem como. Estou aqui na prefeitura, então é muito bom a gente poder ter aqui essa oportunidade de falar um pouquinho para as pessoas dessa grande inovação da Prefeitura de São Paulo e os nossos avanços. Mas tem uma coisa, Adriana, foram presos em flagrante 1.380 pessoas. Esses 173 são condenados, pessoas que foram condenadas pela justiça e estavam fugitivos da justiça, que fez o reconhecimento facial. Então, tem sido um sucesso. Vamos ter, evidentemente, aí um outro patamar de segurança na cidade de São Paulo, essa parceria importante com o governo do estado, o investimento que a prefeitura está fazendo e que está dando esse resultado sensacional. E olha que o sistema ele ainda está com 25% da sua capacidade. A gente ainda está nesse processo de implantação, não está ainda com todo o sistema implantado. Você imagine, com 25% de capacidade, a gente já está com todo esse resultado. A hora que tiver com tudo implantado, nossa, eu sugiro que criminosos saiam de São Paulo, porque nós vamos ter aqui um sistema de controle de câmeras, são 20 mil câmeras com inteligência artificial atuando e protegendo a população aqui de São Paulo. Sim, prefeito, então vamos reafirmar, 173 condenados que foram recapturados graças às câmeras do Smart Sampa. Agora, só para a gente entender, prefeito, quantas câmeras efetivamente têm essa capacidade hoje na capital de fazer esse reconhecimento facial? E aí o senhor trouxe o número de mais de 1.300 presos. Desses 1.300 presos, então, os condenados eram 170. Os outros eram suspeitos. De alguma forma, a câmera identificou que eles eram suspeitos, que eles deveriam ser abordados pela polícia. Tem um balanço desse total de mais de 1.300? Quantos efetivamente eram investigados? Porque eu lembro, prefeito, que quando foi divulgado o projeto, tinha aquele temor de que pessoas negras, pessoas da periferia, pessoas pudessem ser tratadas, identificadas pela inteligência das câmeras como suspeitas, quando na verdade não deviam nada. Esse problema está, na opinião do senhor, resolvido? Assim, o senhor tem confiança de que o que as câmeras estão fazendo está dentro enfim, do respeito aos direitos de todos, sem confundir pessoas que não têm nada, que não devem nada, com suspeitos? Sim, Adriana. Nossa, muito boa a tua pergunta, até porque a gente já era para estar com esse sistema funcionando há mais de um ano. A gente demorou muito para conseguir fazer a licitação, porque era ação do PSOL, ação do PT, da Defensoria, de Ministério Público. Então, a gente atrasou muito esse processo, mas, enfim, conseguimos concluir, melhoramos, inclusive, com algumas sugestões, principalmente nessa questão da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E o que acontece? Desses 173 foragidos foram presos e dos demais trabalhos de detecção das câmeras pelo Smart Sampa, nenhum caso, 0 caso, teve erro. Ou seja, as câmeras identificarem, as pessoas estão passando ali na rua, a câmera pega, faz o reconhecimento facial, cruza com o banco de dados, vê se tem a similaridade acima de 90% entre o banco de dados de criminosos e o registro das câmeras. É algo importante, assim, o nível de tecnologia que a gente trouxe para a nossa cidade. E tivemos zero caso de que registrou que fosse uma pessoa e chegasse lá não fosse ela. Todos os casos
que as câmeras detectaram e os policiais da Guarda Civil Metropolitana foram até o local, eram a pessoa que o sistema Smart Sampa identificou. Perfeito. O que são esses 1.380, Helena? Sim. Só para explicar os 1.380 rapidinho, Renan. A gente tem câmeras, por exemplo, nas nossas escolas, que quando você pula o muro, ele faz um alerta, a gente manda uma viatura lá. Ou a gente está monitorando e vê a pessoa cometendo um roubo, cometendo um furto. Então, são pessoas que foram identificadas e presas em flagrante, em algum delito, cometendo algum crime. Então, são pessoas que não estavam foragidas, condenadas pelo banco de dados da Secretaria de Segurança Pública, condenadas pela Justiça, são pessoas que foram monitoradas pelo sistema da Prefeitura de São Paulo, identificou-se que ela estava cometendo ali algum crime, e aí elas foram presas. Pessoas que estão ali furtando, roubando um fio, furtando uma pessoa, roubando uma moto, roubando um carro. Veja bem, hoje nós temos 18.015 câmeras. 18.015 câmeras. Até o final do ano aí eu chego a câmeras. Então, monitorando a cidade com inteligência. Então, essas prisões, essas mais de 1.380, são nessas situações quando o guarda civil está ali acompanhando, vê ele cometendo um crime, vai lá e prende, ou quando tem um sistema de alerta. Pulou o muro de uma UBS, de uma escola, está registrando, vai lá e pega a pessoa, é isso. Então, só deixar ressaltado, zero, absolutamente zero, qualquer tipo de erro de achar que foi uma pessoa fugitiva e chegar lá no momento, no local, que não fosse aquela pessoa indicada pelo sistema de câmeras do Smart Sampa. Prefeito, a gente sabe que São Paulo é uma cidade muito grande, muitas pessoas passam por aqui, a gente tem, por exemplo, o aeroporto internacional, uma importante rota de saída. Eu queria entender com o senhor de onde vêm esses dados, ou como se dá a comunicação com outros bancos de dados de outros estados, ou também com o sistema federal. Há essa integração nesse momento? Sim, nós estamos trabalhando com o banco de dados aqui da Secretaria de Segurança Pública, que é o banco de dados que a polícia tem lá para poder prender os foragidos. Mas é óbvio, né, Renan? A polícia não vai... As pessoas estão andando, vai lá e faz ali uma solicitação de documento, uma revista. Não, a câmera já identifica, pega... Eu não sei se vocês têm imagens aí para mostrar para as pessoas. Eles já pegam ali e faz a comunicação para a GCM lá e fazer a prisão. Então, são pessoas que estão no banco de dados dos foragidos, dos fugitivos da justiça, pessoas condenadas. E também estamos fechando uma parceria com o governo federal, né, junto com o Dr. Mário Sarruba, que inclusive foi aqui do Ministério Público do Estado de São Paulo, agora está trabalhando no Ministério da Justiça. Nós estamos pegando também o banco de dados do governo federal para poder integrar ao nosso sistema. E aí, como eu disse, a gente começou a fazer esse cruzamento de banco de dados em setembro. Olha que sensacional. Nós tivemos 173 foragidos presos só de setembro até agora. Então, o resultado é muito, muito bom. Imagino que a gente tiver com todo o sistema montado, com todo o banco de dados dentro do Smart Sampa, monitorando aeroportos, né? Vai chegar aqui um criminoso, aí a câmera já identifica, já prende. Então, a gente vai ter isso nos estádios, as pessoas que forem no estádio de futebol, que forem num show, num evento, que entrar no evento público. Então, vai ser um sistema que vai proporcionar para as pessoas um nível de segurança muito grande. Nós vamos ter aqui na cidade realmente um ambiente que não vai ser ambiente, não será ambiente para que crimes sejam. E, além disso, quer ver outra coisa importante? Desaparecidos. Nós temos nosso banco de dados, a Secretaria Municipal de Direitos Humanos, mais de 5.000 pessoas registradas no banco de dados de desaparecidos. Esse sistema Smart Sampa já identificou 28 pessoas desaparecidas. Tem um caso são vários casos, né? São 28 casos emocionantes, que você identifica a pessoa, vai até lá e depois aproxima ela da família, ela volta para sua família. Teve uma senhora que saiu do Amazonas e veio para cá, estava perdida, as câmeras do Smart Sampa identificaram ela num terminal de ônibus, a GCM foi até lá, identificou que era aquela mulher, comunicou à família lá na Amazônia, a família veio aqui e a gente vê aquele encontro, aquele abraço de poder encontrar uma pessoa, porque ela tinha alguns problemas de saúde mental, poder encontrar aquela pessoa graças ao sistema do Smart Sampa. Então é bom deixar esse registro, Renan, Adriana, 28 pessoas desaparecidas também encontradas pelo sistema Smart Sampa. As pessoas, muitas, ficam desaparecidas durante muito tempo, né? Então traz uma esperança para muitas famílias, é uma boa notícia. Agora, prefeito, eu preciso tratar com o senhor de outros assuntos, e o principal deles é
obra na capital. Obras que muitas vezes a população acha que está demorando muito, que está parada, que não tem funcionários suficientes. O senhor está virando o ano de 2025, 24 para 25, para assumir um novo mandato. Qual é o cronograma com o qual o senhor pode se comprometer para as obras principais da cidade elas serem entregues com mais agilidade, prefeito? Muito bem, Adriana. Deixa eu só fazer um complemento do Smart Sampa. Além dessa questão das câmeras que identifico, Adriana, por exemplo, são muitos dispositivos de tecnologia. Mas deixar mais um exemplo aqui. Placa de carro com registro de roubo e furto. Quando o carro passa pelas câmeras do Smart Sampa, se ela tiver um registro de roubo e furto, a câmera identifica e comunica a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Guarda Civil Metropolitana. Então você vê o quanto vai reduzir aí o nível de roubos e furto de veículos e de motos, né? Porque as 20 mil câmeras na cidade monitorando, a gente vai ter um sistema de segurança aqui muito importante. Como, por exemplo, agressores que estão com tornozeleira de mulheres, as mulheres vítimas de violência doméstica com medida protetiva, que o agressor está com tornozeleira, se ele aproximar da mulher, a gente já tem um sistema para poder identificar e acionar a Guarda Civil Metropolitana, ou seja, tem uma infinidade aí de ações que vai ajudar a questão da segurança em São Paulo. Obras. Eu vou entregar até o final do ano mais de 8 mil obras. Estou batendo o recorde de investimento. Esse ano serão 18 bilhões de investimento. Ano passado foram 16 bilhões, ano retrasado 8,5 bilhões. Somente para ter uma ideia, só em 2020 foi 4,1 bi. Nós quadruplicamos, mais do que quadruplicamos, a capacidade de investimento da cidade. Então são muitas obras que a gente, inclusive, conseguiu reduzir o número de alagamentos, de enchente. Foram 7,6 bilhões em canalização de córrego, contenção de encostas, drenagem, microdrenagem, piscinões. Já entreguei 5 piscinões, estou com 8 piscinões em obra. Então é muita coisa. Agora, tem as obras maiores, por exemplo, a Ponte Pirituba-Lapa. A Justiça havia paralisado essa obra por mais de 2 anos. Nós conseguimos liberar na Justiça, já retomamos a obra, está a todo vapor. Então, eu já vou entregar a Ponte Pirituba-Lapa, né, um prazo de 3 anos, fazer a extensão da Raimundo Pereira de Magalhães, vai melhorar muito ali a questão do lado de Pirituba, do lado da Lapa, fazer essa interligação entre Pirituba e Lapa. A questão do túnel Chucri-Zaidan, estamos retomando. Infelizmente, tem algumas situações, como, por exemplo, o complexo de túneis da Sena Madureira. Uma obra tão antiga que estava parada, eu consegui tirar isso do papel, dei início de obras, mas a Justiça, infelizmente, a gente tem que respeitar toda a decisão judicial, mas não posso deixar aqui de registrar o meu descontentamento, a minha tristeza em ter paralisado uma obra tão importante. Então, estou liberando que a Justiça possa fazer o julgamento, liberar para a gente retomar as obras do túnel Sena Madureira, que vai sair ali da Domingos de Moraes, vai até lá Ricardo Jafé, vai ajudar muito. Se a gente passar ali naquela região da Sena Madureira às 18 horas, como seria bom se o juiz passasse lá e visse, né? Aquele trânsito, não, a gente vai resolver isso, melhora a qualidade do ar, melhora a qualidade de vida das pessoas, as pessoas vão ficar menos tempo no trânsito, menos tempo nos ônibus. Então tem essa que eu estou dependendo de liberação da Justiça. Extensão da Marginal Pinheiros. Só um instantinho, só para o nosso ouvinte acompanhar e a gente entender. Pirituba, Lapa, que o senhor citou, e Chucri-Zaidan, tem no cronograma para finalização para quando? Essas duas, 30 meses. Já estão em obras. A Justiça até agora não parou, espero que não pare. 30 meses para a gente poder estar entregando essas duas obras importantes. Prefeito, eu queria insistir na questão das obras, porque ao longo de toda a semana nós falamos aqui, os nossos ouvintes trouxeram pontos, a gente entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura e eu queria direcionar essa pergunta para o senhor do ponto de vista talvez da comunicação, porque a sensação dos nossos ouvintes é de que as obras, embora sejam importantes, elas muitas vezes acabam atrapalhando o caminho das pessoas e elas não conseguem entender por que a obra, por exemplo, está sendo refeita, ou por que quando elas passam por um trecho durante o dia não há ninguém trabalhando, eventualmente há naquele ponto ali alguém trabalhando durante a noite. O senhor acredita que poderia haver uma melhora na comunicação, por exemplo, para que o paulistano ou paulistana soubesse exatamente o que está acontecendo ou por que aquelas obras estão acontecendo em diferentes regiões da cidade? Pode, Renan. Olha, é muito bom você me perguntar, que é uma grande oportunidade de poder ir falando aqui para os telespectadores. Vamos pegar, por exemplo, o corredor. Estou com 74 quilômetros de corredor em obras ou para início de obras ainda nos próximos dias. Pegar, por exemplo, Amador Bueno, Itapecerica, enfim, 74 quilômetros. O que acontece quando eu vou fazer um corredor? A gente tem ali mais de 20 centímetros, em alguns casos 30 centímetros de concreto. E o que você precisa fazer?
fazer aquele concreto, tem um negócio que os engenheiros chamam de cura. O que é isso? Ficar lá 10 dias secando, porque não tem como pôr um secador, tem que ficar com secagem natural. Então, a impressão que dá, fala, nossa, mas está 10 dias sem ninguém estar trabalhando, é porque é o processo natural daquela situação em específico, que é um concreto, né, muito robusto para suportar o peso dos ônibus. Então, pode ser que nesse momento tenha uma impressão. A gente tem feito muitas, você imagina, mais de 8 mil obras, né? A recomposição do piso dos túneis, o túnel ali, Salim Faramaluf, que a gente fez, então ficou lá um grande período, mais de 10 dias, porque não tem sol, então é dentro do túnel, a secagem ela é mais lenta. Então as pessoas passavam e falavam, mas prefeito, eu passo lá, não tem ninguém trabalhando, porque foi feito o concreto, tem que esperar a cura. O que é a cura? Como eu já falei aqui, é o processo de secagem natural. Então tem todas essas questões que a gente precisa estar avaliando. Asfalto novo, né? Eu já fiz mais de 4 mil quilômetros de asfalto novo. É o maior programa de asfalto novo da história da cidade. Se a gente lembrar, Adriane e Renan, acho que vocês vão lembrar aqui comigo. A Band tinha uma ação que me dava uma dor de cabeça muito grande lá no começo da minha gestão, que era o buracômetro. E eu todo dia tinha reclamações, porque era muito buraco. Com ele, prefeito, estamos de olho. Isso, então vocês dão uma contribuição enorme, me ajudou muito. Quando a Band criou aquele programa e toda vez me cobrava, era também para eu cobrar a minha equipe e a gente poder atender a população. Vocês são aí o eco do que a população, né, reclama para a Band e a gente tem que reconhecer isso, foi muito importante. Mas hoje, evidentemente, o buracômetro até tem um número muito menor, infinitamente menor do que tinha. Por quê? Porque eu fiz um grande programa de asfalto novo. A cidade, eu não vejo isso. Semáforo, dava um vento, apagava todos os semáforos. Eu estou trocando todo o sistema semafórico da cidade, inclusive com semáforo inteligente. Tem um prazo de 3 anos para os semáforos inteligentes serem implantados em mais de 2 mil cruzamentos, né, prefeito? Mas a gente observa nas chuvas de fim de tarde, por exemplo, dessa época agora, que há uma falha recorrente, que como a prefeitura vai trabalhar, sobretudo nessa época agora de chuva, para evitar e para agilizar. A gente falou essa semana, prefeito, de uma falha que houve no cruzamento da JK com a Faria Lima e teve transtorno ali para as pessoas. Estou usando um exemplo. Você pode ter uma falha, né? A varinha mágica ainda não me deram, porque a gente tem 6.700 semáforos na cidade. 6.700. O que tem tido de algum problema, Renan, que é bom você me dar essa oportunidade de falar, às vezes se falta energia por parte da Enel, o semáforo não funciona, não é por conta do técnico do sistema semafórico, é por conta da falta de energia que precisa alimentar aquele semáforo. E algumas situações que a gente infelizmente tem, que é o furto de fios, que a gente, às vezes, acaba tendo essa situação. Por exemplo, roubaram de novo os fios ali da Ponte Estaiada. Né? Só nesses últimos 4 meses é a segunda vez que eles vão e roubam os fios da Ponte Estaiada. Aí está lá apagado, por quê? Porque foram lá e roubaram os fios. Então, a gente tem uma resposta rápida, porque hoje tem um contrato onde a gente consegue fazer a manutenção rápida. Agora, imaginar que 7 mil semáforos, vai ficar 24 horas por dia, 365 dias do ano, sem ter nenhuma interrupção, não é possível. É que nem na casa da gente. A hora que a lâmpada queima, você vai lá e troca, né? Então, hoje a gente tem um sistema semafórico bem eficiente, muito melhor do que estava. E o asfalto da cidade, né? Estou aqui fazendo um agradecimento pelo trabalho que vocês desenvolvem como imprensa de nos cobrar, que criaram o buracômetro. Bom que vocês não têm nem como mais falar mais de buraco, quase não tem mais buraco. E a gente vai trabalhando dentro desse contexto de melhorar a cidade. A cidade evoluiu bastante, tem muita coisa para fazer, mas é inegável que evoluiu. Tanto é que eu fui reeleito com essa votação super expressiva, mais de 1 milhão de votos à frente do outro colocado. Ô prefeito, buraco a gente sempre acha, porque o ouvinte é muito atento, não é nem a gente que acha, é o ouvinte que está sempre avisando aqui pra gente, a gente fala, registra no ar quando o ouvinte manda as mensagens pra gente. Mas o senhor citou a Enel, que não é uma responsabilidade direta da prefeitura, mas foi um tema muito forte na campanha, na disputa à prefeitura de São Paulo, pelo caos que São Paulo viveu com aqueles temporais de pessoas ficando sem energia, comerciantes tendo um prejuízo enorme, pessoas idosas no alto dos edifícios, correndo inclusive risco de vida, porque muitas vezes depende de uma máquina, um respirador ligado numa bateria que precisa ser carregada, enfim. A gente se lembra de tudo que São Paulo viveu. A gente está se aproximando do período mais chuvoso, agora janeiro, geralmente chove muito na capital. O que a prefeitura pode fazer nesse momento para que a gente evite ter o caos que a gente teve? Te pergunto isso em relação às negociações com a Enel para ter equipes disponíveis quando o temporal vir, e eles virão, e também em relação à poda de árvores.
Olha, Adriana, com a Enel, pressão política e pressão da imprensa, né? Que vocês têm feito um papel brilhante. Você começou a pergunta, né, sendo muito coerente, muito honesta, de dizer que a Enel não é uma questão da Prefeitura de São Paulo, citou a questão da campanha eleitoral, né, criava aquelas fake news dizendo que o contrato era da Prefeitura, não é, o contrato é com o governo federal, e a gente tem cobrado o governo federal para poder fiscalizar e tirar essa empresa daqui. A solução para o problema é tirar essa empresa da cidade de São Paulo, porque a gente já teve tantas brigas judiciais, representação no Tribunal de Contas da União, na Agência Nacional de Energia Elétrica, no Ministério de Minas e Energia. O ministro de Minas e Energia não faz nada, não mexe uma palha. A Agência Nacional de Energia Elétrica deu uma multa, mas tem sido muito ineficiente. Como a Agência Reguladora Nacional tem sido ineficiente, não tem sido uma agência que tem sido parceira aqui da população da cidade de São Paulo. Aliás, não é só da cidade, são dos 24 municípios que a Enel atende aqui no estado de São Paulo. A Enel ela atua na cidade e mais 23 municípios aqui do estado. E o que a gente tem feito? Entrei com ação judicial, ao Tribunal de Contas da União deu uma decisão para que a Prefeitura e o Governo do Estado, eu e o Tarcísio temos feito uma briga enorme com esse pessoal da Enel. Deu uma decisão para que nós pudéssemos ter acesso ao centro de operações da Enel, aí que a gente descobriu que eles falavam que tinha 1.000 e poucos carros, depois falavam que era 400 carros, quando a gente foi ver só tinha 65, porque eu joguei a placa dos carros no nosso sistema de Smart Sampa, e aí como eu tenho quase 20 mil câmeras, eu pude fazer um mapeamento e ver se os carros estavam na cidade. Então a gente vai pegando as mentiras dessa empresa. O que nós temos feito, Adriana, é isso, ser muito altivo, brigando bastante, defendendo o interesse da população de São Paulo. Travou a comunicação com o prefeito? Vamos ver se Vamos consegue ver se retomar. volta, se é uma estabilidade. O prefeito falava justamente do momento dessa briga aí com a Enel, tentando fazer com que eles cumpram. Prefeito reconectado. Retomou. Está ouvindo a gente novamente, prefeito? Tô ouvindo. Tá, travou um pouquinho, mas estava justamente no momento em que o senhor falava aí dessa briga, dessa tentativa de fazer com que a Enel coloque os carros na rua para atender a população no momento aí dos temporais. Em relação à poda de árvores, vai ter uma operação emergencial para esse período chuvoso? A gente tem feito, agora, Adriana, aproveitando aqui, a questão das árvores, nós temos 650 mil árvores só nas vias da cidade de São Paulo, fora as árvores que tem nos parques, que tem nas reservas, né? São 650 mil. A gente vai ter queda de árvore quando tiver vento forte, na cidade de São Paulo e em qualquer cidade do mundo. E eu queria fazer aqui uma sugestão para você, para o Renan e para os telespectadores. Vão andando na rua e observem as árvores. Vocês vão ver que quase todas as árvores têm fiação passando no meio. Não é só a questão da poda, porque se a gente fosse tirar todo o contato da árvore com os fios, a gente ia fazer um bonsai de São Paulo, que não é possível. O que precisa ter é a empresa a Enel tendo uma ação rápida e eficiente quando cair uma árvore, quando tiver um local com a fiação interrompida, que eles tenham agilidade para ir lá e fazer o conserto daquele fio. Só para você ter uma ideia, nesse último apagão que teve aqui na cidade de São Paulo, a gente não teve queda de árvore relacionada aos bairros, porque aí eu comecei a ter acesso ao sistema deles. Não teve uma relação de queda de árvore com os bairros que ficaram sem energia. Já no centro de São Paulo ficou quase uma semana sem energia, não teve uma árvore caída. Então, a gente criou uma história, criaram uma história de que a culpa da questão da queda de energia são árvores. Não é, né? Estou sendo aqui muito sincero e muito transparente. Então, faço 2 convites para a gente observar que muitas das vezes faltou energia, não tinha relação com queda de árvores, e outra questão também de que a gente andando na rua e observando, você vai ver que vai ter muitas árvores ali que passam os fios no meio, né? Não teria como você arrancar todas as árvores. Mas o que a prefeitura tem feito? Ampliado as equipes de poda, mantido a poda e cobrando a Enel, porque quando a árvore sai encostada no fio, aí a Enel quer fazer aquela poda. A gente tem cobrado, Adriana. Tá certo, prefeito. Bom, a gente teria muitos outros assuntos para discutir com o prefeito, mas já seguramos o prefeito aqui dentro da prefeitura falando ao vivo com a gente por quase meia hora. Meia hora, acho que já estamos falando. 25 minutos de conversa. Então, vamos deixar aqui o canal aberto, prefeito, para em outros momentos a gente voltar a discutir educação, saúde, ver o que vai ser feito no primeiro ano de mandato. Eu só quero trazer aqui, para ser leal aqui com os nossos ouvintes, que enquanto a gente está falando com o senhor, no momento em que a gente perguntou sobre obras, muitos ouvintes
começaram a mandar. Eles mandam, prefeito, a rua, o CEP, onde lá está precisando da obra, onde o asfalto foi feito, lá, logo depois teve que quebrar de novo e fazer mais uma vez. Então, enquanto o senhor falava, aquilo que o senhor disse, que o senhor escuta, que te cobram, a ponte não começou, o Shukri Zaidran falou que começou, mas não começou, que está no período de cura, a população cobra a gente aqui também, e a gente vai estar sempre levando, pedindo aí as informações de prazos e o compromisso da prefeitura. Vou repetir para os nossos ouvintes, já que muitos comentaram, o prefeito tocou aqui no ponto da Pirituba Lapa e do Shukri Zaidran 30 meses, mais 30 meses para concluir tudo. Não sei se o senhor vai ter a resposta de cabeça, mas Eusébio Matoso é outra reclamação que a gente recebe muito, prefeito. Quando é que acaba Eusébio Matoso? E nesse período de fim de ano, então, que o trânsito já fica mais travado, as pessoas ficam com menos paciência e ficam querendo saber, não vai acabar nunca? Tem uma previsão para Eusébio Matoso de cabeça, prefeito? Da Eusébio Matoso agora eu não me recordo de cabeça, mas é que a obra tem muito mesmo, né, Adriana? Você pega a Imirim, Amador Bueno, Itapecerica, a duplicação da Ponte Interlagos, Raimundo Pereira de Magalhães, Não tem problema. Elismar. Eu peço a assessoria do senhor para mandar para a gente depois uma resposta em relação a Eusébio Matoso, já que é óbvio, não tem como o prefeito ter o cronograma inteiro na cabeça. Mas eu perguntei sobre Eusébio Matoso, que são muitos ouvintes escrevendo. Mas, de qualquer forma, prefeito, o canal está aberto para a gente conversar em outros momentos, falar de outros temas importantes da cidade. O SP Entre Nós quer ouvi-lo e vai trazer sempre também, sempre que tiver queixa do morador de São Paulo, para a gente ir levando para vocês. Nosso papel é esse, estar em contato, cobrando e ouvindo também o que a prefeitura tem feito. Adriana, Renan, deixa eu dar uma mensagem muito rápida aqui de um assunto importante. Posso? Por favor. Muito rapidinho? Nós vamos ter agora, no dia 15 próximo, a eleição do Conselho Participativo. O Conselho Participativo, o que é? São pessoas da sociedade civil que se candidataram em cada uma das 32 subprefeituras. Então, é a sociedade civil representada. Então, a eleição você pode ir em uma das subprefeituras ou no nosso Descomplica e escolher um representante do Conselho Participativo que ajuda na gestão. É a sociedade civil participando da gestão, que acho que é muito importante. Então, aproveitar aqui essa grande audiência e convidar as pessoas a votarem no Conselho Participativo no dia 15 de dezembro. Você pode entrar no site Conselho Participativo do Estado de São Paulo, vai ter lá todas as informações dos candidatos. Obrigado pela oportunidade, Adriana. Obrigado, Renan. E obrigado a todos vocês que estão nos assistindo. Obrigado, prefeito. Bom trabalho, viu? Muito obrigada.